Então, hoje é o último módulo, nós vamos falar da educação científica inclusiva no contexto da surdez, tá? Eu já aproveito logo esse slide aqui já para chamar a minha atenção mesmo, porque aqui esse slide, na primeira vez que eu dei esse curso, eu coloquei deficiência auditiva. Então, assim, como eu era sou da área de biologia, então existe essa contextualização médica que é muito forte na minha formação. E ali você tem nos livros, né, que eu fui investigar, enfim, esse termo, deficiência auditiva, e aí remete a gente àquele primeiro módulo. No primeiro módulo a gente vai ter vários modelos de deficiência e vários modelos em termos de conceito, né, do que é deficiência. E aí a gente percebe que tem o modelo médico, o modelo sócio, o modelo social, o modelo biopsicossocial. E, enfim, e aí até agora eu vi esse slide aqui, isso me chamou a atenção, tá? Então, dependendo do campo onde você está atuando, você vai usar o termo deficiência auditiva, só que no nosso caso aqui nós vamos priorizar surdez, tá? Então seria educação científica inclusiva contextualizada com estudantes que apresentam surdez, tá? Bom, então vamos avançar. Eu vou começar rapidamente, eu não vou aprofundar no sistema auditivo. Nós vamos conhecer um pouco do sistema auditivo para que nós venhamos perceber quais são as patologias envolvidas aí na surdez. Então, quando a gente fala de sistema auditivo, nós estamos falando de um sistema que é capaz de detectar algumas ondas mecânicas que estão aí no ambiente. Essas ondas mecânicas, elas vão se propagar através de um meio. Então, pelo fato de elas precisarem de um meio para se propagar, a gente não conseguiria ouvir no vácuo, por isso que lá no espaço a gente não consegue ouvir de fato. E aí a gente percebe o seguinte, que essas ondas mecânicas elas têm que estar numa faixa de uma determinada frequência, né? Então nós temos uma faixa de frequência, uma faixa de intensidade, que quando captado pelo nosso sistema auditivo, produz uma sensação que nós vamos chamar de som, tá? Então, essas ondas, elas estão aí no ambiente e elas estão alcançando o nosso sistema auditivo. Não são todas as ondas. E como eu limito elas como eu falei, elas estão limitadas a uma determinada intensidade. Abaixo dessa intensidade a gente não consegue ouvir, acima dessa intensidade causa uma sensação de dor e aí a gente vai evitar. Então a gente tem aí esse sistema aditivo coletando essas informações que se dão aí em ondas mecânicas, tá? E aí é interessante que essas frequências elas são decompostas. Então essas frequências elas estão alcançando nos nossos ouvidos e são vários tipos de frequência e o nosso sistema auditivo, a gente vai ver daqui a pouco, ele é capaz de decompor essas frequências. E isso faz com que a gente perceba quando o som ele é agudo, quando o som é grave. Então nós vamos ter propriedades fisiológicas que são vinculadas a essas ondas mecânicas e aí essas propriedades elas vão determinar, por exemplo, a intensidade do som, se o som é forte, se o som é fraco. Isso é visível aí na questão do volume. Então eu altero o volume, eu estou alterando a intensidade desse som. Eu vou perceber também a questão do quão ele é agudo e do quão ele é grave. Isso está relacionado à frequência. Sons de alta frequência, ou seja, que vibram aí com muita frequência, vibram de forma alta, vamos dizer assim, uma alta velocidade, eles são associados a sons agudos. Aqueles de baixa frequência são associados a sons graves. Além disso, o sistema auditivo ele é capaz de localizar a fonte sonora. Então, uma pessoa conversando no nosso lado direito, nós conseguimos identificar que ela está no nosso lado direito sem olhar. Além disso, nós conseguimos isolar determinada frequência que nos interessa no ambiente que há um ruído. Então, uma outra propriedade do sistema auditivo é localizar a fonte sonora, selecionar uma determinada frequência num contexto de ruídos. Então, a gente está numa festa, por exemplo, e aí nessa festa nós temos o som, nós temos várias pessoas conversando, nós temos o nosso interlocutor, certo? Tem uma pessoa que a gente está voltada para ela, conversando com ela, e aí de repente alguém menciona o nosso nome. Curiosamente, mesmo sem olhar, mantendo a descrição, a gente consegue, dentro daquele ruído, inclusive da pessoa que está falando com a gente mais diretamente, isolar aquela frequência, isolar aquele timbre
é através do timbre que a gente reconhece a voz das pessoas, tá? E aí a gente consegue isolar aquela frequência e escutar aquela conversa, mesmo diante de tantos ruídos. Então o sistema auditivo ele tem essas propriedades. Eles têm a propriedade, recapitulando, de captar determinadas ondas mecânicas. Essas ondas mecânicas elas vão ser denominadas de ondas sonoras, porque elas causam a sensação de som. Então isso é delimitado a uma faixa de frequência, isso é delimitado a uma faixa de intensidade, tá? Além disso, nós somos capazes de distinguir a fonte sonora, a localização dessa fonte sonora, o tipo de fonte sonora, e isso tudo a gente vai ver daqui a pouco. Além de selecionar a frequência no contexto de ruído, tá? Não é para assustar, eu vou ser bem resumido aqui nesse curso. O sistema auditivo, praticamente, ele tem dois segmentos, tá? Ele tem o sistema auditivo central, onde vai ocorrer o processamento dessas ondas sonoras que foram captadas. Nesse sistema central, nós vamos reconhecer o timbre, reconhecer a voz da pessoa, reconhecer, por exemplo, quando a nota, a mesma nota, ela está vindo de um violão ou de um piano. Isso tudo é processado pelo sistema nervoso central. A localização da fonte sonora, enfim, isso tudo é processado em nível de sistema nervoso central. Mas, ao mesmo tempo, o sistema auditivo ele é também composto de um segmento que é chamado de sistema auditivo externo. E esse sistema auditivo externo ele vai ser responsável por captar essas ondas sonoras e também fazer o que a gente chama de transdução, que seria a conversão dessas ondas mecânicas, ou seja, dessa forma de energia em ondas mecânicas, transformando em potenciais de ação, ou seja, numa linguagem que o sistema nervoso entende. Então, a gente, no nosso conhecimento básico, a gente sabe que a informação do sistema nervoso ela é transmitida através de alterações da eletricidade da membrana dos neurônios. Todas as células elas são carregadas positivamente no lado externo e negativamente no lado interno. Então, quando há uma perturbação, no sentido de conversão desse status, ou seja, as cargas positivas começam a entrar na célula, então o meio intracelular vai ficando positivo e o meio extracelular negativo, houve ali a geração de um impulso nervoso. O que vai acontecer agora é propagar. Então essa inversão de cargas, ela vai ser propagada. E aí um neurônio transfere isso para outro neurônio através de neurotransmissores. Então a linguagem do sistema nervoso ela é através de alternação das cargas elétricas. Então nós vamos ter ali cargas elétricas entrando na célula na forma de íon sódio. O íon sódio é positivo. E com esse influxo de sódio, o meio intracelular vai ficando positivo, meio extracelular negativo, gerei um impulso nervoso. Mas quem faz essa conversão é o sistema auditivo externo. E esse sistema auditivo externo, ele é dividido em 3 segmentos. O primeiro segmento é a orelha externa, propriamente. A orelha externa, ela é constituída do pavilhão auditivo, e ela é constituída desse ducto aqui, que é chamado de meato acústico externo. Tá? A orelha externa ela tem a função basicamente de coletar as ondas sonoras. E coletando essas ondas sonoras, ela vai conduzir, esse segmento vai conduzir as ondas sonoras até uma membrana timpânica e fazer com que essa membrana timpânica ela vibra, tá? Ela venha vibrar. Então a membrana timpânica ela vai vibrar. Quando ela vibra, o que vai acontecer? Aí vem o segundo segmento desse sistema auditivo externo. Esse segundo segmento, ele é formado por esse conjunto de ossículos. E aí nós estamos referindo à orelha média. A orelha média, ela vai fazer uma comunicação entre a orelha externa e a orelha interna. E essa orelha média, ela tem esse conjunto de ossículos aqui para dar continuidade a essa vibração da membrana timpânica. Então a membrana timpânica ela vibrou, ela vai agora continuar a propagação dessas ondas mecânicas através desse sistema de ossículo. E isso vai agora incidir sobre
A orelha interna. A orelha interna, ela é constituída por essa estrutura aqui, que é uma concha óssea, tá? É uma estrutura que ela vai dar voltas ao redor de um eixo e ali dentro é cheio de líquido. Então a função desses ossículos é fazer uma movimentação do líquido que está na orelha interna. E fazendo a movimentação desse líquido, existem células ciliadas. Esses cílios eles vão se locomover e a locomoção desses cílios ativa essa célula e essa célula vai ativar esses nervos aqui, que são nervos auditivos. E aí esses nervos auditivos vão levar essa informação até regiões no sistema nervoso central, onde vai ter ali o processamento. E nesse processamento nós vamos distinguir. Nós vamos primeiro decodificar essas frequências. Então nós vamos transformar isso em língua. Uma língua oral, tá? Numa língua oral, ou a gente vai ainda reconhecer a localização da fonte sonora. Então esses processamentos vão ser processados aí no sistema nervoso central. Bom, eu vou começar rapidamente. Então nós vamos ter aqui a orelha externa, como eu falei. A orelha externa ela é constituída de um pavilhão auditivo, meato acústico externo, e no final nós temos lá a membrana timpânica. Então a função é justamente essa, de coletar. A orelha, o pavilhão auditivo funciona como um verdadeiro funil. Ele está coletando essas ondas mecânicas e canalizando essas ondas mecânicas para a entrada do meato acústico externo. Então nós vamos ver aqui que o pavilhão auditivo ele vai ter ali várias protuberâncias, vai ter várias depressões. E é interessante que a gente não dá muito valor a isso, mas na verdade tudo isso aqui é um sistema de coletagem de ondas sonoras para concentrar essas ondas sonoras na entrada do meato acústico externo. E além disso, nós vamos ver daqui a pouco que essas protuberâncias elas vão refletir essas ondas sonoras, por exemplo, e ali você vai ter uma diferença da onda sonora que veio diretamente ao canal auditivo, ela veio diretamente, incidiu na entrada do meato acústico externo, daquelas que primeiro foram chocadas, vamos dizer assim, com essas protuberâncias e depois elas foram refletidas. Isso aí é importantíssimo para a localização do som. Por quê? Porque existe uma diferença de tempo. Aquela que incidiu diretamente na entrada do meato acústico externo, ela vai chegar muito mais rápido ali na membrana timpânica do que aquela que sofreu reflexão. Então, vamos dizer assim, protuberâncias, elas são indispensáveis para a localização de sons que estão aí no sentido vertical, tá? Se deslocando no sentido vertical. Nós temos também que esses animais, por exemplo, que têm o pavilhão auditivo desenvolvido, também chamado de crina, enfim, nós vamos ver que eles conseguem ampliar aí a capacidade de detectar o som, ou seja, eles conseguem detectar esses sons a longas distâncias e isso aí ajuda eles a fugirem do predador numa distância segura dele. Nós vamos ver também que em alguns animais o pavilhão auditivo ele vai refletir o calor. Então o elefante, por exemplo, ali nós temos alta irrigação sanguínea para que esse calor seja dissipado para o ambiente. Então são essas as funções aí do pavilhão auditivo. Então, rapidamente, quanto à localização do som, por exemplo, nós vamos ter várias situações da fonte sonora. A localização da fonte sonora pode estar imediatamente à nossa frente. Se ela está imediatamente à nossa frente, a distância dessas ondas sonoras até os pavilhões auditivos direito e esquerdo é a mesma. Então, na verdade, a onda sonora que vai ser emitida, ela vai chegar ao mesmo tempo aí nos pavilhões auditivos. Agora, se tiver deslocado num ângulo entre 0 até 90 graus, até 89 graus, vamos dizer assim, nós vamos ver que ele está mais próximo de um pavilhão auditivo do que do outro. Então, isso aí serve de referência para a localização do som. Então, se eu fechar o olho e pedir para a pessoa se deslocar aqui na minha frente,
Se ela tiver numa posição dessa intermediária entre aquela que está imediatamente à minha frente, aquela que está perpendicular ao meu ouvido, se ela tiver nessa distância aqui, nesse espaço como está aqui nesse símbolo S em laranja, ela está muito mais próxima aqui do pavilhão direito do que do pavilhão esquerdo. Então, a onda mecânica que vai chegar no pavilhão direito, ela chega muito mais rápido do que a que vai chegar no pavilhão esquerdo. Isso é parâmetro no nosso cérebro para identificar a localização da fonte sonora. É um dos parâmetros, tá? É óbvio que se ela estiver nessa posição aqui em X, por exemplo, ou seja, ela está imediatamente à frente de um dos pavilhões auditivos, essa é a distância máxima do outro pavilhão, que está no outro lado do corpo, certo? E nessa distância máxima, o som, ou melhor dizendo, a onda sonora, ela vai levar 0,7 milésimo de segundo para chegar no outro sistema auditivo. Então veja, são tempos pequenos, óbvio, mas o nosso cérebro ele é capaz de identificar a localização da onda sonora por esse aspecto. Por que eu estou falando isso? Porque o surdo ele não vai ter nenhuma dessas propriedades, tá? Então aquela questão que eu falei, veja, uma pessoa, uma fonte sonora está se deslocando verticalmente. Ora, ondas podem chegar imediatamente à entrada do pavilhão auditivo, mas outras não. Outras elas vão ser refletidas por essas protuberâncias. Então nós temos aqui, por exemplo, essa protuberância chamada de hélix. Então nós temos aqui uma onda sonora que ela incide sobre essa protuberância e depois ela é refletida, e quando ela é refletida ela acaba entrando aí no meato acústico externo. Então isso aqui também serve de parâmetro para a localização da fonte sonora no sentido de deslocamento vertical, enquanto aquela outra situação é no deslocamento horizontal ao sistema aí de coleta desse som, tá? Bom, a próxima estrutura é o meato acústico externo. Meato acústico externo, nós vamos ter não só a condução dessas ondas mecânicas, mas nós vamos ter um processo de amplificação, que é a ressonância, enfim, principalmente das frequências relacionadas ao agudo. Porque a ideia, a lógica, vamos dizer assim, é que essas frequências elas venham ter intensidade suficiente para provocar aqui uma ondulação nessa membrana timpânica. A membrana timpânica ela tem aí 70% dela, vamos dizer assim, aproximados, de um tecido rígido, e esse tecido rígido ele precisa vibrar, porque ele vibrando vai vibrar o sistema de ossículos. E aí nós vamos ter que a intensidade necessária para vibrar essa membrana timpânica ela tem que ser dentro de uma faixa, a partir de um determinado ponto. E aí as frequências agudas elas têm essa dificuldade de provocar essa vibração. Então, o meato acústico externo ele tem ali um processo de ressonância, que seria a amplificação dessas ondas, da intensidade dessas ondas, e com isso eu consigo aí ter a vibração da membrana timpânica. Tá? Agora imagine aqui, se isso está tudo coberto de cera. Existe uma surdez adquirida, temporária, que, na verdade, ela decorre da compactação de cera. Então eu tenho aqui a cera compactada, e aí as ondas sonoras elas têm dificuldade de alcançar a membrana timpânica. E aí elas vão recorrer, né, à condução óssea. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um teste auditivo, mas existe ali a vibração que vai ser utilizada imediatamente em frente à entrada do meato acústico externo, vai utilizar esse percurso, mas existe outra que o instrumento ele é colocado aqui no osso temporal, que é esse osso na lateral aqui, e você consegue ouvir, porque como onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Então, você vai identificar se o indivíduo ele está com, por exemplo, com cera compactada ou com o tímpano quebrado, através desse teste. Esse teste ele serve para isso, porque se ele não consegue ouvir com o diapasão vibrando imediatamente ao meato acústico externo, mas consegue ouvir por condução óssea, não é a estrutura nervosa que está comprometida e nem da orelha interna.
o comprometimento está aqui, no processo de condução. Então a gente vai ver daqui a pouco quais são, por isso que eu estou falando aqui os segmentos, quais são os segmentos que estão comprometidos para que a gente não consiga ouvir. Pode ser adquirido, pode ser temporário, pode ser permanente, e o indivíduo pode ter nascido com essa situação, tá? Bom, então essas são as funções: coletar as ondas mecânicas, fazer aí uma espécie de reforço das frequências agudas, mas o objetivo é justamente fazer vibrar a membrana timpânica para dar seguimento aí à propagação dessas ondas sonoras. Bom, então agora a gente entra na orelha média. A orelha média é uma cavidade que nós temos, tá? E ela vai ser um segmento que vai ali intermediar, vai fazer a comunicação entre a orelha externa e a orelha interna. E se nós olharmos aqui, basicamente é uma cavidade preenchida por ar e nós temos um sistema de ossículos. Esse sistema de ossículos são os menores ossos do nosso organismo. Nós temos o martelo, a bigorna e o estribo. Quem analisou isso imaginou que tem o formato do martelo, da bigorna e do estribo, enfim. Mas se vocês olharem aqui, esse sistema de ossículos, eles estão fazendo uma conexão entre a membrana timpânica e aqui nós vamos ter uma membrana também, que é chamada de janela oval, tá? E eles estão fazendo essas comunicações. Isso é importantíssimo, porque as ondas sonoras elas poderiam se espalhar, vamos dizer assim, e alcançar o ouvido interno. Mas elas alcançariam o ouvido interno em toda essa extensão. E quando alcança o ouvido interno, ela tem que mover uma massa de líquido que tem ali dentro. Mover uma massa de ar é totalmente diferente de mover uma massa de líquido. Aliás, por exemplo, se você quer se comunicar com alguém que está mergulhado, numa piscina, por exemplo, você vai falar com essa pessoa, 99% dessa energia vai ser refletida. Ela não vai conseguir atravessar o meio líquido. Então veja que aqui nós vamos ter o que a gente vai chamar de casamento de impedância, casamentos de resistência à propagação da onda sonora, tá? Por quê? Porque até então a onda sonora ela está vindo se deslocando através do ar. Agora ela vai enfrentar um meio líquido e ela precisa fazer vibrar essa massa de líquido, porque as células ali elas vão vibrar com o deslocamento desse líquido. E aí a gente já começa a perceber o seguinte: qual é a intensidade desse deslocamento? É uma intensidade forte? Então vai vibrar mais rápido. É uma intensidade fraca? Certo? E aí a gente vai ver daqui a pouco essas outras questões em termos de frequência aguda e frequência grave. Então a orelha média ela tem essa função. É óbvio que ela tem outras funções também. Ela tem a função, por exemplo, de equiparar as pressões. Eu tenho uma pressão atmosférica e aqui dentro dessa cavidade tem uma pressão que precisa ser igualada à pressão atmosférica. Por quê? Porque se não for igualada, o fluido, no caso é o ar, ele tende a sair de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão. Então, por exemplo, se eu tenho uma seringa, tiro a agulha, tá? E aí eu fecho ali a saída com o meu dedo. E aqui eu tenho um êmbolo. E aí o que eu vou fazer? Eu enchi de água essa seringa. Tira o dedo, aperta o êmbolo. O que vai acontecer? Eu aumento a pressão dentro do êmbolo. E aí esse fluido ele vai sair de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão. Aqui é a mesma coisa. Se a pressão atmosférica é maior do que a pressão ali nessa cavidade, que é chamada de caixa timpânica, eu vou ter que essa membrana timpânica ela vai entrar, ela vai sofrer um abaulamento em direção à cavidade timpânica. Se essa pressão ela for muito forte, rompe o tímpano. E aí vai ter que fazer uma reconstituição cirúrgica desse tímpano. E o contrário também, você está no avião, está subindo. O que está acontecendo com a pressão atmosférica? Está diminuindo. A pressão no interior da orelha média, ela está ficando alta em relação aqui do meato acústico externo. O que pode acontecer? Essa pressão pode ser tão alta que venha romper esse tímpano no sentido de ir em direção ao meato acústico externo. Então nós temos que ter uma equalização dessas pressões, tá? Então você pode ter estudantes que teve o rompimento da membrana timpânica, talvez não por pressão,
A não ser se mergulhadores pode sofrer isso, tá? Mas você pode ter o cotonete. O cotonete é uma forma errada de fazer higiene. Porque você está empurrando a cera, está ajudando na compactação. E ao mesmo tempo, se não tiver cuidado, ó, puf, rompe a membrana timpânica. E outros objetos. Criança pode introduzir objetos e, sem querer, romper a membrana timpânica, tá? Então, aqui foi explicada a questão da pressão. Então, veja, aqui, por exemplo, na decolagem, você está indo para um ambiente de baixa pressão. Se vocês olharem aqui, ó, o que vai acontecer? Você precisa tirar o ar. Você precisa tirar o ar da orelha média. Então, nós temos que a orelha média ela faz aqui uma comunicação com a faringe e toda vez que você boceja, você está estimulando aí a saída desse ar. E ao mesmo tempo, por isso que recomenda a mascar chiclete, por exemplo. Isso tudo auxilia ou na entrada de ar para a orelha média ou na saída desse ar, tá? Porque senão você tem aqui, ó, essa figura ilustra o abaulamento do tímpano. No caso aqui, ele está numa situação em que a pressão atmosférica está maior do que a pressão na orelha média. Por quê? Porque essa comunicação entre a orelha média e a faringe está obstruída. Pode estar obstruída por um tumor, tá? Pode estar obstruída por uma inflamação, uma infecção respiratória, enfim. E aí você não consegue aí ter a entrada de ar ou a saída de ar. Então veja, o sistema auditivo ele tem vários segmentos que podem ser acometidos e com isso trazer uma situação de surdez. Isso já para a gente, essa situação de surdez é importante, por quê? Porque ela pode ter sido adquirida durante a vida, o indivíduo pode ter nascido com ela, isso tudo vai influenciar se ele já tem um contato com a língua portuguesa, por exemplo, se foi adquirida durante a vida em determinado estágio, ele pode ter ali um conhecimento da língua portuguesa que vai facilitar ele na comunicação, mesmo sendo em Libras. Mas você pode ter aluno que foi surdo desde do nascimento, ele não conhece Libras, não conhece língua portuguesa, então ele vem com déficit de língua nessas duas línguas. E aí ele é introduzido nas nossas salas de aulas. E aí eu tenho que trabalhar a alfabetização em Libras e, ao mesmo tempo, a alfabetização em língua portuguesa, certo? Não vou entrar nesse detalhe aqui, que é mais físico, tá? Mas esse sistema de ossículo ele tem outra função também, que é ampliar a intensidade com que essas ondas sonoras cheguem na janela oval. Porque aqui dentro da orelha interna eu tenho líquido, eu tenho que mover esse líquido, tá? Bom, e ainda tem outra coisa. Se eu estou numa situação em que de repente tem uma explosão, essa explosão ela pode não só romper o tímpano, mas ela pode também danificar as células responsáveis pela conversão dessas ondas mecânicas em linguagem no sistema nervoso. E aí eu tenho, até certo limite, óbvio, alguns músculos que ajudam a evitar isso. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse músculo tensor do tímpano, ele vai afastar o martelo do tímpano. E com isso, eu não vou ter, por exemplo, a propagação desse som até lá a janela oval. Por exemplo, nós temos um outro músculo que é o estapédio, que ele também afasta a bigorna da janela oval. Então, com isso, essa vibração ela não vai chegar lá na orelha interna, porque na orelha interna nós temos células nobres. E essas células, quando elas são destruídas, elas não são recompostas. Então, nós temos a situação de pessoas, de trabalhos, de determinadas ocupações que estão ali, por exemplo, nós temos a situação dessas pessoas que constroem pavimento nas ruas, que elas estão com aquele instrumento ali, que é martelete, vamos dizer assim, e elas estão ali o dia todo. Ou seja, elas estão numa situação de risco para a surdez adquirida através da exposição à poluição sonora. O baterista, tem vários bateristas que vão perdendo aí a capacidade de ouvir justamente porque eles estão ali o tempo todo provocando sons de alta intensidade e esses sons de alta intensidade estão ali danificando essas células, que são células nobres que a gente vai entrar agora, tá? Nós temos aqui o osso temporal. Então aqui, ó,
Nós temos o sistema de ossículos. A base do estribo está sobre uma membrana. Essa membrana é uma entrada para uma cavidade. Então aqui eu estou mostrando a entrada dessa cavidade, tá? Que é preenchida por um líquido, e a membrana ela fica aqui. Essa membrana é chamada de janela oval. E aí o que acontece? O estribo ele vai, literalmente seria isso, tá? De forma didática, dar socos. Cada vez que o som chega, o som é uma onda mecânica de pressão, tá? De compressão e de rarefação. Compressão e rarefação. Quando vocês estiverem numa festa ou num local onde tem uma caixa de som que está emitindo um som muito alto, fica olhando o diafragma. O diafragma ele fica tremendo. O que está acontecendo ali? Essas ondas mecânicas elas estão comprimindo o ar e ao mesmo tempo elas retornam. Aquele diafragma quando retorna gera uma área de rarefação. Então é como se fosse essas moléculas, elas estão se deslocando aparentemente para frente, para trás, mas elas não saem do lugar. As ondas mecânicas elas têm a função, vai ser dissipado a energia e não a matéria. É a energia que está sendo dissipada. Então essa compressão e rarefação em sequência faz com que haja ali o deslocamento da energia, da intensidade. As moléculas do sistema elas vão vibrar, mas elas estão indo para frente e para trás, para frente e para trás. Então é como se elas não estivessem saindo de lugar. Então é um aspecto interessante. Você tem o deslocamento dessa energia. E essa energia ela vai fazer isso aqui. Essa base do estribo vai comprimir essa massa de líquido e vai voltar, comprimir e voltar. Isso tudo dependendo aí das ondas sonoras que estão chegando, tá? Mas nós temos aqui a janela oval e aqui nós temos uma outra janela, a janela redonda. Por quê? Essa estrutura aqui ela é fechada, completamente fechada. Então o líquido ele está comprimido. Lembra lá do êmbolo? Se você encheu a seringa de água e vedar com o seu dedo a saída, você vai apertar o êmbolo. Você vai ter dificuldade de apertar o êmbolo. Porque a água, o líquido, ele é pouco compressível, diferente do ar. Se aquela seringa está cheia de ar e eu vedo a saída, eu vou pegar o êmbolo e eu consigo comprimir com certa facilidade aquele ar. O êmbolo ele vai se afundar ali na seringa. Mas isso com o líquido é mais difícil. Então, na verdade, o líquido ele está preenchendo todo esse órgão. Esse órgão é chamado de vestíbulo coclear, tá? Porque nós temos aqui a região do vestíbulo, nós temos a região da cóclea. A cóclea é essa estrutura aqui espiralada em forma de concha de molusco, tá? E é esse segmento que interessa pra gente, então não vou nem falar do outro segmento. O outro segmento está relacionado com equilíbrio. Tá relacionado com equilíbrio. Então, problemas aí de equilíbrio pode estar associado com algum problema ali sensorial nessa região. Mas o nosso caso é aqui, essa estrutura cóclea. Essa estrutura aqui, ela é preenchida por um líquido. E aí a gente vê essa situação. Nós temos a janela oval e a janela redonda. Por quê? Porque esse líquido ele vai ser comprimido, ele vai deslocar essa massa líquida e na janela redonda, a membrana que está ali, ela vai se deslocar em direção à orelha média. Ou seja, se não houvesse esse recurso, o líquido nunca ia se mover ali dentro, por causa da compressão. Então, aqui nós estamos vendo a abertura da janela oval e a abertura aí da janela redonda, tá? E aí a gente entra agora, o que tem dentro dessa cóclea? O que tem dentro? E agora é indispensável a gente entender que esses problemas auditivos aqui são só de condução. Mas agora nós podemos ter problemas auditivos permanentes, porque aqui nós podemos colocar o implante. Até se eu tenho a membrana timpânica rompida, eu posso reconstituir cirurgicamente. Se eu tenho, por exemplo, câncer ósseo que atrapalha ou eu tenho algum problema nessa condução, eu posso ter ali o implante que vai utilizar ali a transmissão das ondas mecânicas através do osso, que a gente já viu que pode ser através do osso. Mas se eu tiver problemas na orelha interna, acabou. Por quê? A orelha interna, se vocês olharem essa aqui, essa estrutura rosa está cheia de células ciliadas. A destruição dessas células vai fazer com que não haja mais o mecanismo de conversão dessas ondas mecânicas
em potenciais de ação para serem transmitidas no sistema nervoso. Então, se eu acabar esse sistema de transdução, aí o indivíduo vai ficar surdo, tá? E aí eu tenho que ter muito cuidado com a questão do ruído sonoro. Porque esse ruído vai destruir essas células e essas células elas não se regeneram. E hoje é muito fácil isso acontecer com os nossos jovens. Olha aí o fone o tempo todo, certo? Então, nós temos que ter esses alertas, tá? Então, eu não sei, eu não vou entrar nessas questões, nesses detalhes. Eu vou apresentar essas células, as células ciliadas, tá? Então, novamente, olha só. Nós temos aqui um líquido. Esse líquido ele está se deslocando. Se vocês olharem aqui, é como se fossem 3 corredores. Nós temos esse corredor aqui, que é o mais superior. Esse corredor superior, ele faz contato com a base do estribo. Então, houve ali a vibração na base do estribo, eu vou ter o deslocamento desse líquido logo aqui nesse corredor superior. Esse corredor superior ele é chamado de rampa ou escala timpânica, tá? E esse líquido ele vai se locomover e vai passar agora para uma outra rampa, que é a rampa inferior. Essa rampa inferior eu vou chamar ela de... Desculpa, a primeira é a escala vestibular. Essa aqui que é a escala timpânica. Então eu vou passar esse líquido para a escala timpânica. E a escala timpânica desloca ali a membrana na janela redonda. Entre a escala vestibular e a escala timpânica, eu tenho a escala média, ou a escala coclear. Escala ou rampa é a mesma coisa, tá? E é na escala média que eu vou ter as células sensoriais que eu falei. São chamadas de células ciliadas, tá? E aí o que acontece? Se vocês olharem aqui, a rampa vestibular, que é o corredor superior, ela é separada da rampa média por essa membrana. Essa membrana, ela é chamada de membrana vestibular, ou membrana de Henle, mas aí a gente vai ficar com a vestibular. E aqui eu tenho outra membrana, que vai separar a rampa timpânica da rampa média. Essa membrana aqui é a membrana basilar. Aí eu tenho que prestar atenção nela. Por quê? Quando o líquido desloca, o que ele faz? Ele faz isso com a membrana basilar. E a membrana basilar, ela logo em cima dela tem um órgão sensorial que é chamado de órgão de Corte. É esse órgão aqui, ó. A membrana vestibular, a membrana basilar, a membrana basilar, ela tem logo ali em cima dela o órgão de Corte. Então, quando ela vibra, ela está vibrando essas células ciliares. Mas vibrando para quê? Para que essas células ciliares, elas venham ter esse cílio aqui se locomovendo, porque eles fazem contato com essa estrutura aqui, que é um teto, uma espécie de teto. Então, quando esse líquido está se locomovendo, esse teto ele fica assim, ó, ele vai para frente e para trás, para frente e para trás. E aí, quando a membrana basilar se move, ela está se movendo nesse sentido. Então, essas células ciliadas, elas vão ter os cílios agora, entre aspas, encostando nesse teto. E aí, esses cílios, eles vão para frente, para trás, para frente, para trás. E no deslocamento desse cílio, o que vai acontecer? Abre ali uma porta para dentro da célula, onde íons com carga positiva entra nessa célula. E entrando nessa célula, o meio interno fica positivo e é isso que vai ativar essas células para lançarem um neurotransmissor. E esse neurotransmissor, olha aqui, ó, esse neurotransmissor vai ativar o nervo auditivo. E esse nervo auditivo vai levar essa informação para o sistema nervoso central. Ou seja, se eu tiver, o que vocês precisam saber agora? Se eu tiver a destruição das células ciliadas, perdi completamente a capacidade de converter as ondas que estão no ambiente em uma linguagem que o sistema nervoso entende. E aí eu perdi a minha audição, tá? Aqui eu vou só mostrar para vocês também superficial, eu acho interessantíssimo isso. Então nós temos aqui a membrana. Essa membrana, ela tem uma constituição diferente, se vocês olharem aqui. Tá? Ela tem uma condição, ela vai ter ali, ó, próxima à cóclea,
ela vai ser estreita, e à medida que ela vai para o ápice, aqui na janela oval ela é estreita, tá? Na medida que ela vai para o ápice, ela vai se alargando. Isso é interessantíssimo. Por quê? Porque esse sistema aqui, pelo fato dela ter espessuras diferentes e larguras diferentes, vai ali ajudar na decomposição da frequência desse som. Então as frequências agudas, elas vão gerar maior intensidade de onda, de vibração daquela membrana basilar, já próximo à janela oval. Enquanto que as ondas associadas ao som grave, elas vão vibrar aquela membrana numa distância relativa à janela oval. Então é assim que o meu sistema auditivo ele vai reconhecer as frequências graves e as frequências agudas. Por quê? Porque como eu tenho, por exemplo, na frequência aguda, a vibração desse ponto da membrana basilar, são as células desse ponto ciliadas que vão ser ativadas, e aqui eu vou ter a ativação desse nervo nesse ponto, e isso serve de mecanismo para distinguir que aquela onda sonora está associada a um som agudo. Por outro lado, se ela vibrar a membrana no local cada vez mais afastado da base do estribo, do local ali da base do estribo, isso vai estar associado a ondas graves. E aí eu consigo distinguir essas duas frequências, tá? Bom, rapidamente a questão da surdez, que eu acho que vai interessar mais pra gente. Então nós vamos ter aqui, ó, alguns tipos. A surdez ela pode ser estratificada. Então a audição normal, eu consigo perceber o som, independente da frequência dele, dentro da faixa perceptível, até 25 decibéis. Então existe uma escala para aferir e medir a intensidade dessas ondas mecânicas. E a intensidade entre 0 e 25, ela é considerada a audição normal. A gente vai ver no gráfico daqui a pouco. Mas aí eu tenho aqui outras faixas que vão classificar essa surdez em leve, em moderada, moderada severa, severa e profunda. Então, quando nós temos lá acesso ao laudo, nós precisamos identificar se a surdez dos nossos estudantes, vamos dizer assim, ela está nesses níveis aqui de leve a moderada. Porque aqui, por exemplo, eu preciso só falar um pouco mais alto. Eu só preciso aumentar a intensidade da minha voz. Enfim, e outra coisa, o surdo ele pode fazer leitura labial. Aí é interessante, porque ele não sabe Libras, mas ele faz leitura labial. Então, esse estudante ele tem que sentar na sua frente e você tem que falar diretamente para ele. E devagar, óbvio. Por quê? Ele vai ler os seus lábios e existem pessoas que são exímias nisso. Eu participei de um curso onde nós tínhamos surdos que não sabiam Libras na pós-graduação, mas eles faziam leitura labial e aí a professora tinha que ficar o tempo todo, ó, praticamente em frente a ele. Isso limita o nosso deslocamento, porque quando a gente vira o quadro para escrever alguma coisa, enfim, nós temos que lembrar que nós temos que voltar a informação para o estudante surdo, tá? Que só faz leitura labial. Mas voltando para cá, então nós temos esse tipo de classificação de acordo com a intensidade. Então nós temos esse gráfico, um exame de audiologia, um exame audiológico, não vou entrar também em profundidade, mas é basicamente isso. Nós temos várias frequências, então o técnico lá, ele vai, por exemplo, aferir o equipamento para uma frequência de 250 kHz. 250 kHz está associado aí à frequência de sons, deixa eu ver, grave, tá? Quanto maior a frequência, 8.000 Hz, por exemplo, 8.000 Hz está associado aí a uma frequência aguda. Então o que ele faz? Ele afere lá o equipamento dele a essas diversas frequências e ele vai variar a intensidade. E ali, quando ele pede para o indivíduo numa cabine, ele está isolado, esse indivíduo, quando você ouvir, você levanta a sua mão. Aí, por exemplo, ele está lá na frequência 250. Aí o técnico vai aumentando a intensidade. 0, 10, 20. E o indivíduo, aqui, ó, ele conseguiu ouvir essa frequência aqui, 250, praticamente ali, ó. Sei lá. E isso é testado para os dois ouvidos, tá? Praticamente numa faixa entre 0 e 10. A gente viu que até 25 a audição é perfeita para todas as frequências.
Então, se eu analisar esse indivíduo aqui, ele tem a audição dele normal, porque independente da frequência, todas elas são ouvidas em uma intensidade até 20 decibéis. Agora, olha essa situação aqui. Nesses sons aqui, que são associados a ondas grave, eu estou percebendo o seguinte, eu estou percebendo que ele consegue escutar até 20 decibéis, mas quando eu começo aqui, por exemplo, numa frequência de 4.000 Hz ou 4 kHz, tá? Ele só vai escutar se a intensidade do som chega ali a 50 decibéis. Opa! Então ele aqui, ele está com problema na audição dessas frequências mais agudas. Essas frequências mais agudas, professoras, tá? E aí o que acontece? A gente vem aqui, ó, 50 decibéis, aí a classificação dele estaria aqui, ele está numa surdez moderada, certo? Então isso tudo a gente tem que levar em conta lá na nossa questão com os nossos alunos, tá? Epidemiologia da surdez, então a epidemiologia da surdez, a surdez ela vai ser um processo natural, não a surdez em si, mas a diminuição da capacidade de ouvir, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, que epidemiologicamente um fator aí associado à surdez é o envelhecimento. Então esse é um estudo epidemiológico nos Estados Unidos, óbvio. E aí nós vamos ter aqui, ó, que aumenta a frequência na população de surdez à medida que aumenta a faixa etária. Então a gente sabe que a questão da diminuição da capacidade de ouvir ou até da surdez é associada ao envelhecimento, tá? Aí eu trouxe essa situação aqui também no Brasil. Aqui no Brasil nós vamos ter outra vez a região sul, tá? Com 1,7% da população considerada surda, e eu tenho um dado que de toda a população brasileira, 1,3% é considerado surdo. Esse é um dado do IBGE de 2013, não sei na atualidade, tá? Então a gente tem aqui essa situação de epidemiológica aqui no Brasil. Então aqui, ó, novamente, ó, nós temos aqui... Quando é que a gente consegue entender que a questão da surdez ela tem como fator desencadeante o envelhecimento? A pessoa vai fazer o exame e aqui, ó, os dois ouvidos, para os dois ouvidos eu tenho a perda auditiva. Vê aqui no caso tá em 70 decibéis, ou seja, já está indo para severa, certo? E é sempre ali, ó, associado à frequência aguda, tá vendo? Nós temos aqui já de uma frequência aí de 1.000 Hz, enfim, em diante, a perda auditiva para essas frequências agudas. Lembra que eu falei para vocês? A frequência aguda ela tem que chegar lá na membrana timpânica e fazer aquilo vibrar. Com isso nós temos que ter ali uma amplificação da intensidade, enfim, tá? Mas olha só, outros fatores estão associados aí à perda da audição. Então nós podemos ter aí, ó, uma condição genética que é a chamada de micrótia, que seria aí a perda anatômica do pavilhão auditivo. E aí você tem vários graus. Você tem um grau em que existe ali a lembrança de um pavilhão auditivo, só que com menos depressões, né, e menos sulcos, né, nessa concha aí. E nós vamos ter perda completa da orelha externa, do pavilhão auditivo externo, tá? Mas isso pode ser genético, mas pode ser através de acidentes. Então nós temos um caso aqui de queimadura. Isso dificulta aí a questão da captação do som. A compactação da cera. Então nós temos aqui um exemplo. O meato acústico externo está compactado. A questão aí do cotonete, que pode perfurar o tímpano, tá? Isso pode causar uma surdez por condução. Infecção no meato acústico externo. Então nós podemos ter infecções bacterianas, enfim. Na questão da orelha média, nós podemos ter um rompimento da membrana timpânica através da não equalização da pressão. Nós podemos ter uma situação que seria a formação de tumores ósseos nesses ossículos. Nós podemos ter o osso temporal invadindo aí a orelha média, tá? E outra que está associada aí a uma surdez permanente, porque até então você pode
tentar resolver com implante, reconstituição cirúrgica da membrana timpânica. Uma outra situação é essa daqui. É essa daqui, que seria justamente a destruição do sistema ciliar. E aí, esse estudante, ou, no caso, essa pessoa, esse indivíduo, enfim, ele vai ter, muitas vezes, um zumbido. E aí é interessante porque quando o surdo ele tem esse tinido, enfim, persistente, ele se torna uma pessoa nervosa, uma pessoa incomodada. Imagine você, a pessoa ficar com aquele zunido, nem até durante o sono. Então, geralmente são pessoas que têm uma irritação, tá? Bom, agora a gente, não sei se... Bom, vamos falar um pouco agora da parte da educação, enfim. Isso aqui eu já falei, 1,3% da população brasileira é considerada surda, certo? Região sul aí com maior prevalência. O que nos interessa é que depois que Libras foi reconhecida como língua oficial, num estudo aí entre 2003 e 2015, nesse artigo, nós temos o ingresso dos estudantes surdos no aumento de 174%, de matrículas nas redes regulares de ensino, tá? Esse gráfico aqui, através desse artigo, nós podemos perceber que em 2007 nós vamos ter ali que 46% dos estudantes surdos eles estavam em escolas especializadas, contra 47% no ensino regular e 7% no EJA, e a situação em 2016 foi a diminuição da matrícula do surdo nessas escolas especializadas. E nós temos um aumento da matrícula do surdo nas escolas regulares, 76%, e 11% no EJA. Ou seja, os estudantes surdos eles estão indo para as nossas escolas regulares. E com isso nós temos que ter estratégias para a inclusão desses estudantes surdos. Libras, nós temos aqui estudantes, pelo que eu percebi na primeira aula, que têm um conhecimento profundo de Libras. Mas temos também outros que não têm. Eu vou também ser superficial. Libras é reconhecido como língua e não linguagem, tá? Porque nós vamos ter propriedades de língua, propriedades tanto no sentido aí de uma hierarquização no sistema linguístico, tá? Mas também no sentido social da língua. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, a questão para ser considerado língua, e aí os professores de letras me ajudem, por favor, se nós temos aqui a propriedade da arbitrariedade, ou seja, será aquele código lá linguístico, por exemplo, a palavra garrafa. Garrafa, você olhando a escrita, lembra imediatamente a garrafa? Ou seja, você falando através daquelas letras ali, garrafa, automaticamente, você vendo pela primeira vez, você entenderia que aquilo remete ao objeto garrafa? Você está aprendendo uma língua, bottle, por exemplo. Bottle, em inglês, né? Me corrijam aí também. Está remetendo ali ao objeto garrafa? Você está entrando em contato pela primeira vez? Isso é arbitrariedade. Ou seja, não há uma correlação aparente entre o termo escrito ou falado com o objeto. E aí Libras foi muito discriminada por muito tempo por isso, porque até então se pensavam que os sinais eram ícones apenas. Havia ali uma iconicidade, ou seja, por exemplo, telefone. Esse sinal aqui, ele remete que a pessoa está utilizando um telefone ou vai ligar. Ou seja, o sinal, ele em si já está remetendo ao objeto. Borboleta, olha ali a borboleta. Então eu tenho borboleta, enfim, está fazendo ali, o sinal já está fazendo referência à borboleta, certo? Mas aí entra outra questão, por exemplo, aqui nós temos a árvore em Libras, né? A língua brasileira de sinais. Nós temos árvore como o tronco, a copa, seriam os dedos. Nós temos aqui a posição da localização desse tronco aí numa base. Mas mesmo nós temos ali a iconicidade, as sociedades podem enfatizar um referencial daquele objeto. Então, por exemplo, lá na China, você tem ali que a árvore vai fazer um sinal remetendo ao tronco e não ali a árvore completamente como na língua brasileira. Mas, enfim, por enquanto nós temos aqui uma iconicidade, ou seja, o sinal ele remete diretamente ali ao objeto. Mas não é sempre assim, tá? Não é sempre assim. Por exemplo, esperança, olha lá.
esse sinal você nunca vai imaginar que é esperança, é pessoa. Ah lá, esse sinal também nunca você vai imaginar que se refere a pessoa. Então existe arbitrariedade em Libras, atendendo aí a uma propriedade do que a gente queria, do que a gente chama de língua, tá? É, vamos lá, evolução, mutabilidade. Rapidamente também, nós temos aqui, por exemplo, que o sinal pode evoluir. Então, o trem, antigamente, o trem ele tinha esse sinal, né? Lembrando ali aquelas rodas que se locomoviam por um sistema ali de alavanca, vamos dizer assim. Hoje, por um sistema de engrenagem. Hoje, trem não é mais esse sinal, é um outro sinal. Além disso, além dessa variação histórica, você tem variação nas regiões. Então, por exemplo, olha só, você tem pai, por exemplo, geralmente o sinal no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro e em outras regiões, você tem que fazer esse gesto aqui da barba e ao mesmo tempo como se estivesse dando a bênção. Seria pai, certo? Mas aqui você tem a outra situação no Rio Grande do Sul, que pai lembra o bigode. Pode falar. São sinais compostos, professor. Aí é o sinal de homem com bênção. Homem com bênção. Isso, aí dá um sinal de pai. E aqui, no caso, no Rio Grande do Sul, é só o bigode. Só a referência ao bigode. Só a referência ao bigode. Então, variação linguística regional. E a língua tem variação linguística, certo? Regional. Por exemplo, quer ver? Pronto. Aipim. Aqui no Sudeste, aipim. Aí no Nordeste, macaxeira, não é isso? Mandioca. Então, nós temos a variação aí linguística para o mesmo objeto. Referente seria referente? Enfim, tá? Nós temos aí que a Libras também se enquadra no sistema de hierarquia linguística. Vocês aí de letras, vocês têm essa questão, o nível fonológico, não é isso? Depois você tem o nível sintático e por aí vai. Isso acontece também em Libras. Então aqui nós temos, por exemplo, sinônimo. Então nós temos o mesmo sinal para bonito e lindo, certo? Escolher e eleger também é sinônimo. Opa, deixa eu só voltar aqui rapidinho, tá? Então, olha lá, o mesmo sinal, escolher e eleger. Mas o laranja tem o mesmo sinal que sábado, e aí nós estamos diante de uma situação chamada de homônimo. Então tá aqui, ó, é o mesmo sinal, olha lá, é o mesmo sinal. Ou seja, eu só vou reconhecer do que se trata se eu analisar o contexto dessa conversa. Não é isso? Eu só vou entender. O contexto identifica qual é o sinal representado. Isso aí. Entrou no âmbito semântico. Entrou no âmbito semântico. Visual. Perfeito. Então a gente está entendendo aqui, e é bem superficial aqui, que Libras ele respeita esse sistema de hierarquia aí, linguística, como vocês bem conhecem, tá? Eu vou encerrar a aula aqui e vou continuar gravando na questão da educação científica inclusiva, só para a gente não passar da hora, que eu acho que já está chegando 8h30, se não é 8h30. Isso aqui é interessantíssimo, interessantíssimo, por quê? O sistema de processamento central, que eu não cheguei a falar antes, ele começa aqui, ó. Aqui eu tenho o córtex auditivo, esse córtex auditivo, perdão, está em amarelo, então todas as informações que foram captadas lá pelo nervo auditivo vão alcançar e vão começar a ser decodificadas em língua, e aí lá na ciência vai falar linguagem, tá? Mas língua tem outro sentido no âmbito social. Mas vão ser decodificadas em língua nessa área aqui. Essa área aqui é o lobo temporal, enfim. Mas aí o que acontece? Daqui, essa informação é passada para uma outra área chamada área de Wernicke. A área de Wernicke é que tem a compreensão linguística, a decodificação. E a área de Wernicke, ela também vai decodificar o que está escrito. Então, o que está escrito ele é captado por todo um sistema de processamento visual, mas vai cair nessa região chamada área de Wernicke. Quem tem derrame nessa área, você vai falar com essa pessoa, ela é capaz de ouvir perfeitamente, mas ela não consegue entender nada. Ela é capaz de ler, mas ela não consegue decodificar o que ela está lendo, tá? Depois vai ser passado para uma outra área chamada área de Broca. A área de Broca, ela é a área que vai elaborar a resposta
para você falar com o seu interlocutor. Então, por exemplo, você fala assim para mim, bom dia, eu captei, decodifiquei na área de Wernicke, eu vou passar essa informação para a área de Broca, a área de Broca vai elaborar a resposta. Então, ela vai ativar todo o sistema de musculatura e do aparelho fonador para que eu venha falar bom dia. Eu vou planejar a minha fala. E é óbvio que ali é uma área de planejamento e vai acionar a área realmente de motricidade muscular. Então veja, o circuito aqui de compreensão da fala e de emissão da fala. E aí o que acontece? Se eu tiver também um derrame nessa área aqui, eu consigo entender, consigo ouvir, mas não consigo falar, tá? Então eu trago isso aqui para você. Por quê? Porque quando você analisa o gesto, a língua, gesto visual, vai ser acionadas as mesmas áreas, a área de Wernicke e a área de Broca. Mas principalmente a área de Wernicke no sentido de compreensão e outras áreas envolvidas no córtex visual. Então aqui é um estudo, por exemplo, que eu tenho regiões que foram acionadas, e aí tem um sistema de imagem para detectar isso, tá? Através da análise semântica por oralidade. E aqui análise semântica gestual. Veja, eu tenho muito mais áreas ativadas porque ele envolve aí toda uma comunicação visual. Mas quando analisa aí os pontos de interseção entre essas áreas que são acionadas para análise semântica oral e análise semântica gesto-visual, a sobreposição aqui. Ou seja, são as mesmas áreas acionadas. A área de Wernicke, compreensão, tá? E aqui a de Broca, que é o planejamento, no caso ali não é da fala, mas é o planejamento gesto-visual também, tá? Então esse artigo eu deixo para vocês também, para vocês analisarem. Rapidamente aqui, ó, é interessante por essa questão da semântica que o nosso colega falou. Nós temos gestos que são puramente icônicos e gestos que vão ter significado semântico. E aí, óbvio, quando a gente fala de língua, nós estamos interessados nesses gestos de significado semântico. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui ações, eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoa que ela está fazendo um gesto, certo? E ela está representando ali um marabalismo, a outra está representando abrindo uma garrafa. Mas aqui eu tenho outro em que é uma sinalização convencional. Por exemplo, ela está pensando, de repente ela... esse gesto aqui eu não preciso falar nada. Mas isso é construído socialmente, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, a gesticulação, a pantomime, os emblemáticos e a língua de sinal. Para finalizar a aula, gesticulação, ela se dá de forma aleatória, ela se dá dependendo da sua personalidade. Tem pessoas, no italiano, por exemplo, ele vai falar, gesticular, enfim. Agora uma pessoa mais centrada, ela fala, ela não gesticula muito. Só que essa gesticulação ela não quer dizer nada. Ela é um reflexo que acompanha a fala. A pantomina é aquela situação em que eu estou ali, ó, representando algo. E a representação é uma mímica. Ela faz menção ao que eu estou representando. E aí depois nós vamos ter a outra, que é o emblemático. E aí sim, o emblemático ele é construído socialmente. E aí nós chegamos à língua de sinal. Aqui no caso é o emblemático de fica calmo. Mas a gente chega à língua de sinal, que aí nós temos ali realmente fazer uma análise semântica para compreender o que está sendo falado, tá bom? Aí a gente pode avançar. Isso que eu falei para vocês, resumidamente, está aqui, ó, gesticulação, pantomina, emblemáticos e língua de sinais. E ali a gente vê que quanto mais a gente avança para a língua de sinal, mais vai ter ali a questão semântica, ou seja, a exigência da questão semântica para a compreensão do que está sendo falado ou produzido como sinal. Por exemplo, trem. A língua ela vai sofrer diferenças regionais, mas ela sofre também diferenciação pela questão histórica. Isso tudo é construído socialmente. Então, trem, atualmente, o sinal para trem é esse aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas é esse aqui. Agora, antigamente, o trem ele tinha na roda aquela alavanca. Então, a manivela, então o trem, o sinal do trem era feito dessa forma. Mas com o tempo o objeto foi mudando, esse sinal também foi mudando, tá? Veja que isso é construído socialmente.
Aqui é rápido, não é para vocês gravarem, eu queria só que vocês entendessem o seguinte. Nessas áreas do frontal, do lobo frontal e do lobo temporal, nós temos regiões específicas, ou seja, submódulos para processar essa linguagem em algum quesito. Então pode ser, por exemplo, o volume. Eu vou falar, estou conversando com vocês. Eu tenho que calibrar, isso tudo é feito de forma automática ou consciente, mas eu tenho que calibrar. Se eu estou muito perto, eu vou falar um pouco mais baixo. Se eu sou uma pessoa discreta, eu vou querer falar baixo. Agora, se eu sou uma pessoa espontânea, eu quero que todo mundo saiba que eu estou vivo, aí eu vou falar alto, quero que vocês, vou gesticular. Ou seja, então nós temos submódulos do processamento, tanto da expressão da fala, quanto também da compreensão. Aqui nessa primeira ilustração A, eu tenho todos esses submódulos sobrepostos e ativados quando eu falo exclusivamente através da fala ou por gesticulações. Em B, são circuitos exclusivos da fala. Então eu tenho esse circuito aqui. Aí eu chamo para esse detalhe aqui, o giro temporal superior. Esse STG, ele controla o volume. Ou seja, eu não vou conseguir acionar essa área se eu sou uma pessoa surda. Então, eu sendo uma pessoa surda, eu não acesso essa área. Talvez responda até aquela pergunta anterior. Existem submódulos nessa área de processamento que não vão ser ativados. Por exemplo, na minha gesticulação, eu vou acionar essa área aqui, esse fuso, esse giro fusiforme, que está no lobo temporal. E ele faz o quê? Ele ajuda no reconhecimento da palavra. Eu vou fazer um sinal. Toda vez que eu repetir esse sinal, eu estou compreendendo que esse sinal é o trem. Essa área não vai ser acionada na fala, porque a fala eu estou codificando através de áudio, então, ou através de algo escrito, e não através de algo que eu estou gesticulando, vendo. Tá?